Paz do Senhor, meus irmãos, a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A palavra do Senhor, ela nos alerta para uma batalha que existe no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas ela é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Então a nossa luta, ela não é aqui contra a carne, ela não é contra o sangue. A nossa luta, ela é espiritual, não é terrena. Por isso, nós não devemos utilizar de nenhum artifício terreno para poder vencer as nossas batalhas e as nossas lutas. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 e 4, ele fala: Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então Paulo entende que a nossa batalha, ela não é carne. A minha batalha não é contra o meu próximo. A minha batalha não é contra uma pessoa. A minha batalha não é contra quem me faz o mal, ou contra quem tenta me prejudicar, quem tenta me derrubar, quem fala mal de mim, quem não gosta de mim. A minha batalha não é contra essas pessoas. A minha batalha, ela é espiritual, ela acontece na esfera espiritual, no reino espiritual. Por isso Paulo fala: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque é uma batalha que somente o Senhor pode lutar com você. Somente o Senhor pode pelejar por você. Você não tem condições de lutar no campo espiritual sem a ajuda do Senhor. Você não tem como conseguir obter vitória e nem tentar lutar nas regiões celestiais sem a presença do Senhor, que é o Deus de toda a terra. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Agora, como se fortalecer no Senhor? Lendo a palavra do Senhor, estando na presença dele em oração, seguindo sua palavra, limpando o nosso coração. Paulo diz em Colossenses capítulo 3 que se nós já estamos ressuscitados com Cristo, então nós devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Agora, tem muita gente que quer vencer batalha espiritual, quer vencer luta nas regiões celestiais, mas não quer buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado com o Senhor. Tem gente que quer vitória, mas não quer travar as batalhas, não quer se negar, não quer largar o pecado, não quer abandonar os vícios. Como é que vai se fortalecer no Senhor? Não se fortalece. Se você não abandonar o pecado, a sua carne está fortalecida. Você não vai estar se fortalecendo no Senhor. Você vai estar se fortalecendo na sua carne e na força do seu pecado. Por isso Paulo fala: fortalecei-vos no Senhor. É o primeiro passo para que você comece a trilhar as suas batalhas nas regiões celestiais e obtenha vitória. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Paulo continua e ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deixa eu te falar uma coisa.
A palavra grega para ciladas é a palavra traduzida por método. O diabo tem os seus métodos, seus estratégias, seus estratagemas para lidar com o povo de Deus. O diabo tem muita bagagem, muito conhecimento do homem, do ser humano. Ele conhece a minha e as tuas fraquezas. Ele conhece os nossos pontos fracos, os nossos desejos, paixões. Ele não tem condição de ler a tua mente. Ele não tem condição de saber o que você pensa ou o que passa dentro de você, mas ele age pela dedução, porque você tem um método de vida, você tem uma forma de agir mediante a certas circunstâncias em que ele vai te estudar e ele sabe como você vai agir. Então, se você é uma pessoa que tem um temperamento curto, ele vai colocar pessoas que vão enfrentar o seu temperamento. Se você é uma pessoa que não consegue controlar o seu domínio ou a sua visão diante de certas coisas, ele vai fazer com que surjam coisas para que desperte o seu interesse e mude o seu foco e você acabe fraquejando. Então o diabo tem as suas ciladas, tem as suas artimanhas, os seus artifícios, e ele conhece como é o nosso modo de vida. Por isso Paulo fala, tome toda a armadura de Deus, revista-se de toda a armadura de Deus. Paulo não fala, toma uma parte da armadura, vista uma parte e a outra não. Paulo fala, vista toda a armadura de Deus. Não deixe faltar nenhuma peça dessa armadura, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A armadura, ela protegia os soldados na época medieval, na época de Paulo, do Império Romano também, contra as batalhas que eram travadas. Então, o soldado que tinha uma boa armadura, ele tinha condição, por exemplo, de não tomar uma flechada, ou até se esquivar ou se defender de uma espada, de um punhal. Então, a armadura precisava ser utilizada na sua totalidade para manter o soldado totalmente bem protegida contra os golpes do inimigo. É por isso que Paulo usa essa metáfora de armadura, de soldado. Paulo utiliza isso porque ele sabe que nós vivemos constantemente dentro de uma guerra. E a nossa guerra ela é espiritual. E Paulo continua. Porque nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. E ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo isso, ficar firmes. Havendo feito tudo isso, ficar firmes. Paulo entende e declara e nos ensina que a nossa luta não é terrena. Muitas vezes se levantam pessoas contra nós, e muitas vezes do nada, e nós não entendemos. Basta estarmos andando na presença do Senhor, rejeitar o pecado, rejeitar a vontade da carne, querer fazer a vontade do Espírito, e coisas vão se levantar contra nós, pessoas vão se levantar contra nós. O inimigo utiliza desses artifícios contra a nossa vida. Por isso, Paulo já nos deixa advertido para que evite qualquer tipo de mágoa, rancor ou ódio no nosso coração, que a nossa luta não é contra essas pessoas que vão se levantar conosco, mas sim contra aquilo que está agindo na vida dessas pessoas. A nossa luta é espiritual. E Paulo realmente, ele reafirma aqui para nós, a partir do verso 13, tomai toda a armadura de Deus novamente. Toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firmes. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. Coisas boas acontecem no nosso dia, na nossa vida, e coisas ruins acontecem também. O mesmo Deus que guia-nos a nossa vida através das tempestades é o que também guia as nossas vidas através do mar calmo. Então, no nosso dia a dia, vão acontecer coisas maravilhosas, tremendas, poderosas, surpreendentes, mas também vão acontecer coisas ruins. Você pode sair da tua casa, dar uma topada numa pedra e cair, se machucar. Isso acontece. Você pode estar andando na rua, alguém se levanta contra você, fala coisas que não te agradam, te agride verbalmente, fisicamente. Coisas no nosso dia podem acontecer que vão ter a tendência de estragar o nosso humor, de diminuir ou minar a nossa fé e muitas vezes nos tirar da presença do Senhor. É isso que Paulo está falando. Revista-se da armadura do Senhor para que você possa resistir ao dia mau. O dia também traz os seus obstáculos e barreiras. O dia também traz coisas
para a nossa vida que tentam nos derrubar. Por quê? Porque nós não temos o controle sobre o tempo lá fora ou sobre as circunstâncias externas lá de fora. Isso cabe a Deus. Então existem coisas que fogem do nosso domínio. Existem coisas que nós não temos o controle. Por isso, acontecem coisas no nosso dia que podem nos desagradar e fazem até mesmo frustrar os nossos planos. Ah, preparamos isso ou pensei naquilo para fazer hoje e alguma coisa deu errada. Por isso a palavra de Deus diz, não presumais do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia vai produzir, o que o dia vai trazer. Mas uma coisa eu te falo, revista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa estar preparado para aquilo de bom e se levantar algo ruim, você possa ficar firme. Agora deixa eu te falar um pouco dessa armadura aí. Paulo ele começa a falar, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade, ou a sinceridade, é o nosso cinturão. Nós não temos condição de andar na mentira, de andar no engano. O servo de Deus não anda na mentira. O servo de Deus anda reto. Deus deseja a verdade em nosso interior. E o cinturão, ele é a força dos nossos lombos. Ele firma todas as peças da armadura. Portanto, é de extrema importância que você esteja cingido com a verdade. Por isso ele é mencionado primeiro. Porque ele firma todo o demais. Ele firma a couraça, ele segura a minha espada. Então, se eu não tiver verdade na minha vida, todo o restante que eu tentar colocar de armadura não vai ficar, não vai prevalecer na minha vida. Por isso você precisa estar com toda a armadura. E a primeira coisa a se fortalecer, a se revestir, é do cinturão. O cinturão da verdade. E vestida a couraça da justiça. A couraça protege o coração. A couraça era aquela proteção que o soldado tinha, evitando de tomar uma flechada, ou às vezes uma punhalada de perto, ou uma espadada que era dada num golpe certeiro. A couraça tinha a principal função de protegê-lo. A justiça de Cristo é a nossa couraça contra os dardos do maligno, que vem tentando invadir o nosso coração. O maligno vem tentando colocar pensamentos na tua mente, sentimentos no teu coração, desejos malignos, desejos levianos. E a Bíblia diz que o coração do homem é o seu tesouro. E aquele que tem um coração bom tira boas coisas do seu tesouro. Então, portanto, Provérbios vai falar, 4:23, que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. O teu coração é a sede das tuas emoções, dos teus sentimentos. O teu coração é a sede que vai guiar e determinar qual vai ser a tua reação diante das adversidades da vida. Nasce aqui, para depois vir para cá. Então a couraça da justiça protege o nosso coração, para que o ódio não entre, o rancor não entre, né? A maledicência não brote aqui dentro, a inveja, a ira, a raiva. Então são coisas que nós temos que guardar no nosso coração, para que a gente possa se preservar dentro dessa batalha. Como é que você vai conseguir ter vitória, batalhar, vivenciar coisas do Senhor, sendo que o seu coração está cheio de ira, cheio de mágoa, de ódio, de rancor? Não podemos. Você vai perder essa batalha. Então limpe o seu coração, revista-se, vista-se com a couraça da justiça. Paulo continua aqui, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os sapatos, as caneleiras de bronze, elas faziam parte da armadura militar da época, porque elas eram usadas para se defender contra as armadilhas que eram colocadas no chão, para furar o pé dos soldados e fazer com que a caminhada dele fosse parada. Quantas coisas o inimigo não tenta colocar no teu caminho para que você tropece? Quantos embaraços Deus não tem te livrado? Por isso nós devemos calçar os nossos pés. Na preparação, Paulo fala do evangelho da paz. Significa ter uma estrutura preparada para viver o evangelho de Cristo. Os nossos passos têm que ser protegidos, seguros e firmes dentro da palavra do Senhor.
andar de acordo com a vontade de Deus, andar de acordo com o Evangelho de Cristo, andar de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida. Por isso eu tenho que calçar os meus pés dentro do Evangelho da paz, dentro da palavra do Senhor, dentro do caminho que Deus tem para a minha vida, para que eu saiba como me conduzir. Para que espinhos e pedras do meu caminho não venham fazer com que o meu pé se machuque e minha caminhada seja parada. Devemos calçar os nossos pés. Tomando, sobretudo, Paulo fala, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, a tua fé fortalecida, é o que vai fazer com que os dardos do maligno não cheguem até você. A fé nos fortalece na hora da tentação, da provação, na hora que os levantes vêm contra a nossa vida, na hora da tempestade. É a fé que nos fortalece. Uma pessoa com a fé fraca, com a fé não fortalecida, ela cai diante do menor inimigo que se levanta contra ela. Por isso Paulo fala, toma o escudo da fé, fortalece a tua fé, para que você não caia diante do inimigo. Por isso é importante você estar com a tua fé fortalecida na presença do Senhor. Por isso o autor de Hebreus, ele vai falar, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você está no meio da batalha? Você não consegue ver uma luz no fim do túnel? Você não consegue ver uma esperança de vitória? Mantenha a tua fé e o teu foco em Cristo. Use um escudo da fé. Fale, eu vou vencer em nome de Jesus. A vitória é minha em nome do Senhor. Aquilo que se levanta não vai destruir a minha casa. Aquilo que se levanta não vai destruir a minha família. Aquilo que se levanta não vai destruir o meu emprego. Aquilo que se levanta não vai destruir os meus filhos. Aquilo que se levanta vai cair por terra e eu vou continuar seguindo em direção à vitória em nome de Jesus. Esse é o escudo da fé. A tua fé, ela tem que funcionar quando tudo ao teu redor falhar. E somente em Cristo você vai obter a vitória. E Paulo finaliza aqui a armadura do Senhor, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete protegia a cabeça do soldado. E o que tem que proteger a tua cabeça? O capacete da salvação é a tua mente focada em Cristo. Por isso Paulo fala, levando cativo a nossa mente em obediência a Cristo. Para quê? Para que pensamentos ruins não tomem conta da tua mente. Para que coisas ruins não passem na tua cabeça. Existe uma velha frase que eu não posso impedir os passarinhos de voarem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir eles de fazerem ninhos. Os pensamentos ruins vêm sobre todos nós. Desejos malignos, tentações, luxúrias, vontades, mas cabe a mim e a você rejeitar e pedir para que Deus tire isso da nossa mente. Toda vez que um pensamento maligno vier sobre a tua mente, peça a Deus para repreender. Esse é o capacete da salvação. A tua mente tem que estar ligada a Cristo, porque é dele que vem a tua salvação e é dele que vai vir a tua vitória em momentos de tentação e de pensamentos que o maligno tenta colocar na tua mente. E a espada do Espírito, para que você possa se defender de todas as armadilhas de Satanás. Aqui está a nossa resposta para tudo que se levanta contra nós, para todas as nossas dúvidas, os nossos medos, nossas angústias e nossas decisões. Deixa eu te lembrar um fato, em Mateus capítulo 4, quando fala-se da tentação de Jesus em relação a Satanás depois de Jesus passar pelo deserto. Satanás vai e tenta ao Senhor em cima da fome, em cima do pináculo do templo, para que ele se jogue, para dar ordem aos seus anjos para que o segurem. E por fim ele tenta mostrar todos os reinos do mundo ao Senhor e falou a Jesus, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. A resposta de Jesus para Satanás nas 3 tentações foi dentro da palavra. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Não está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi dentro da palavra. Para que nós possamos vencer aquilo que aparece sobre as nossas vidas. Palavra.
Para que nós possamos saber qual a vontade de Deus? Palavra. Para que nós possamos saber por qual caminho andar? Palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É com ela que eu vou dilacerar todo o mal que sobrevenha sobre a minha vida. E para eu finalizar, Paulo fala, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. A oração é a forma que eu tenho de falar com Deus. A oração é a que vai te fazer caminhar um caminho de vitória, trilhar um caminho de vitória. Orando em todo tempo, com toda súplica. A súplica é aquele favor que eu preciso de Deus e eu estou suplicando, rogando, me humilhando, literalmente com meu rosto no chão, implorando a Deus pela misericórdia, pela sua graça e pela sua vitória. Então tome toda essa armadura do Senhor, revista-se ela na sua vida e, sobretudo, ore sem cessar, para que Deus te dê o livramento em tempo oportuno, para que Deus faça cair diante da tua presença todos os teus inimigos, para que Deus te dirija no tempo e no caminho certo e você alcance a vitória em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida através desse vídeo, que você possa ser edificado e o teu coração e a tua fé fortalecida em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que essa palavra do Senhor possa alcançar outros corações. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua família. Amém.